Olá, vocês, ouvintes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril, perdão, 27 de abril do ano de 2026, e este é o nosso resumo esportivo entrando no ar para você. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir assistindo, assinando e acessando a Rede Gama NGT nas melhores operadoras de TV a cabo, no nosso streaming e também ali na Play Store, na rede iOS e fazendo a busca Rede Gama NG. O Campeonato Brasileiro começou no sábado a Série A, com a partida jogada no Estádio Baenão, lá em Belém do Pará. O Remo, apesar de toda a pressão exercida, tentando exercer para cima do Cruzeiro, acabou sendo batido pela equipe mineira por 1-0. O Cruzeiro vai subindo na tabela, subindo e muito, mostrando que a mudança de treinador, muita gente discordou, e eu me incluo nessa turma, acabou fazendo muito bem para a equipe mineira, que tem um elenco para disputa de título e não vinha conseguindo render nas mãos do técnico Tite. O Arthur Jorge assumiu a equipe e deu ao Cruzeiro a velocidade, principalmente reativa, principalmente quando o Cruzeiro retoma a bola. A velocidade, a verticalidade que o técnico Tite não conseguia dar. O Cruzeiro vence, conquista mais 3 pontos e vai se posicionando na parte de cima da tabela, afastando aquele temor do rebaixamento que muita gente acabou se preocupando no início do campeonato. Acho que a recuperação não permitirá ao Cruzeiro brigar pelo título, mas permitirá fazer boa campanha nas Copas e também atingir uma classificação muito honrosa ao final deste Brasileirão. No outro jogo da rodada de sábado, 2 para o Botafogo, 2 para o Internacional, partida realizada em Brasília, um jogo muito interessante, um jogo muito bem disputado. O Botafogo esteve à frente as duas vezes no placar, mas a equipe do Internacional acabou se recuperando e tendo um empate com justiça. Aqui vai uma colocação a respeito de ambas as equipes. O Botafogo, uma equipe que tem bons jogadores, trocou de treinador, trouxe um treinador português e ele vem dando um padrão de jogo muito interessante para a sua equipe. A sua equipe, volta a dizer, joga com muita inteligência, com muita troca de passes, e ouso dizer que o Botafogo será uma equipe que vai subir bastante ainda no Campeonato Brasileiro. O Internacional também está na zona de rebaixamento, muito próximo da zona de rebaixamento, 1 ponto apenas separando. Perdão, não é 1 ponto apenas que separa o Internacional, não, e sim apenas os critérios de desempate. Mas o Inter é uma equipe, na minha opinião, um pouco fraca para o Brasileirão, mas não cria muitas jogadas, mas não faz gol. E não merece estar onde está pelo futebol que vem jogando. Na outra partida, das 18h30 do sábado, um jogo surpreendente do Santos na Fonte Nova, 2 para o Bahia, 2 para o Santos. O Santos sem Neymar e Gabigol fez, na minha opinião, a melhor partida do ano. Um futebol muito bem jogado, um futebol solidário, de muita marcação, de muita recuperação de bola, de muita imposição física. Aquilo que o Santos não consegue fazer quando tem Neymar e Gabigol em campo, sem a presença dos mesmos, o Santos conseguiu se impor fisicamente. Apresentou um zagueiro, Ananias, na minha opinião, muito bom jogador, uma grande promessa da base santista, essa base santista que, quando parece que ela vai acabar, ela revela mais e mais jogadores. Um bom zagueiro, esse jogador chamado Ananias. O Santos abriu 2-0, quando todo mundo tinha certeza absoluta que o Santos conseguiria uma vitória merecida. Nos últimos 5 minutos aconteceu o que todo mundo temia. Um lance fortuito da equipe do Bahia num gol de falta. O goleiro Diógenes
Ninguém entendeu por quê. Ele estava posicionado tão à frente na cobrança da falta, acabou falhando. O Bahia diminuiu aos 40 do segundo tempo e depois acabou com a pressão da sua torcida, empatando no final da partida. O Santos ainda teve uma chance com o Lautaro no final do jogo, onde ele bizonhamente, e bizonhamente é uma palavra das antigas, mas é a palavra mais apropriada para esse. Ele bizonhamente acabou pisando na bola e perdeu a chance do Santos vencer. 2 para o Bahia, 2 para o Santos, um duro castigo para a equipe de Cuca e dá um pouco mais de refresco para o Rogério Ceni, que vinha sendo apupado, xingado durante a partida, e o Bahia consegue mostrando muita concentração, muita resiliência e muita disposição o empate. Vamos falar de merecimento? Futebol, como muita gente diz, é bola na rede. O Santos teve a chance de resolver o jogo, não resolveu, falhou e deixou 2 pontos em Salvador. Fechando a rodada do sábado, o São Paulo, mandando a sua partida no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, acabou batendo o Mirassol por 1-0. Um jogo que muitos diziam um jogo meio chato no primeiro tempo. Eu discordo, achei o jogo muito interessante, as duas equipes procurando gol, as duas equipes se mexendo inteligentemente, muito bem montadas pelos seus dois treinadores, um jogo de xadrez muito interessante, muito bem jogado, e o Roger Machado conseguiu um gol num momento importante da partida, e principalmente a equipe de Roger Machado se posiciona entre os 5 primeiros. O Roger, muito ameaçado, eu diria até xingado por grande parte dos torcedores do São Paulo, o que, na minha opinião, é uma grande injustiça com o profissional. Afinal de contas, ele não comprou a sua passagem ali, ele não comprou o seu lugar ali, ele não pediu para estar ali, ele foi chamado e foi contratado para dirigir a equipe. Não dá tempo do cara. Aí ele não é bom? Não sei. Eu não gosto muito da metodologia de trabalho dele, mas é uma questão de opinião. Eu jamais vou criticar um treinador que, com um elenco absolutamente limitado, está entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro. É impossível você fazer qualquer tipo de crítica a um trabalho deste profissional. Eu lembro que o problema de São Paulo e Santos, e eu incluo o Santos, não é treinador. Se você pegar todos os treinadores e fizer a estatística, todos eles têm o mesmo aproveitamento. O aproveitamento do Roger não é pior nem melhor do que o do Crespo. O aproveitamento do Cuca não é melhor e nem pior que o do Vojvoda. Então, o que significa isso? Que o problema não está nos treinadores, mas os dirigentes preferem ficar brincando de trocar figurinha, né? A figurinha é a troca do treinador, e vão colocando nas costas do antigo treinador problemas que são muito mais estruturais, muito mais de conceito e principalmente de convicção. Qual é a convicção do São Paulo em contratar o Roger? Por que ele foi contratado? Ponto. Tem que existir uma razão profissional, que eu digo uma razão futebolística, uma razão de trabalho para esse profissional estar no São Paulo. Bom, o nosso resumo esportivo vai ficando por aqui neste primeiro tempo, e a gente volta já já com os jogos de domingo do Brasileirão. Que chama MGT, sempre com você. Voltamos com agora o nosso segundo tempo do resumo esportivo, onde a gente vai falar dos jogos de domingo do Brasileirão. No jogo das 16 horas, né? Finalmente tivemos jogos das 16 horas do domingo. O jogo da nave-mãe, o jogo da Globo. O Corinthians bateu o Vasco no Neoquímica Arena, já com quase 43 mil pessoas, por 1-0, num jogo onde a equipe de Fernando Diniz mostrou um futebol competitivo, brigando pela bola, brigando pela retomada da bola. O Corinthians fez 1-0 numa linda jogada, numa linda troca de passes, onde o Garro acabou cedendo um passe meio que de letra para o bom lateral Matheus Vitor abrir o placar. O Corinthians abriu o placar, vinha jogando bem, quando aí aconteceu um lance da expulsão do garoto André Luiz. Um lance por muitos contestado, mas, na minha opinião,
um lance de cartão vermelho direto, uma tesoura por trás do campo de ataque. E o André tem a sua segunda expulsão. Na entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz diz que, apesar de ser um menino em início ainda em formação, ele precisa ser repreendido. Ele não pode oferecer ao time adversário a equipe ter que jogar um segundo tempo inteiro com um jogador a menos. O Diniz vai fazer uma repreensão no garoto. O Corinthians, jogando no segundo tempo em 10 contra 11, não permitiu ao Vasco grandes oportunidades, e quando essas oportunidades aconteceram, o garoto Cauê fez a diferença debaixo das traves. Eu diria que a gente já vê um pouco do estilo Fernando Diniz na equipe do Corinthians em dois sentidos. É uma equipe mordedora, uma equipe brigadora e uma equipe que procura roubar a bola no campo de ataque. É um time que se aproxima muito do campo de ataque, principalmente sem bola, e quando você consegue um roubo de bola no campo de ataque, você está muito mais próximo do gol. E um detalhe importante, né? É o 6º jogo seguido que o Corinthians não leva gol. E o Fernando Diniz vai acertando um ponto, na minha opinião, falho nos seus trabalhos, que é o ponto defensivo. As suas equipes faziam muitos gols, mas em contrapartida tomavam muitos gols. Em 6 partidas, ele simplesmente não foi vazado em nenhuma vez. No outro jogo das 16 horas, na Arena do Grêmio, o Grêmio bateu o Curitiba por 1-0. Um bom jogo de futebol, um jogo muito bem jogado, onde o Curitiba jogou grande parte da partida com um jogador a menos, mas apupou, pressionou, atrapalhou e quase arranca o empate da equipe gaúcha. Teve mais um jogador expulso, o Curitiba terminou a partida com 9, 2 expulsões bastante justas, jogadas violentas, a primeira sem intenção, mas acabou acertando o jogador gremista. O Grêmio conquista uma vitória importantíssima, dá uma desgarradinha da região da confusão, como a gente gosta de dizer, e sobe um pouco na tabela. E o Curitiba se mantém na primeira página, mostrando que é uma equipe que não veio para brincar na Série A. Muita gente fala que os times vêm para a Série A para pegar o cheque, como eles dizem, e voltar no ano seguinte. O Coxa mostra que não veio para isso, vem se mostrando um visitante muito indigesto e ontem quase complicou a vida do Grêmio. Nos jogos das 18h30, em Bragança Paulista, 1 para o Palmeiras, 0 para o Red Bull Bragantino. Um jogo sem muitas novidades, né? A novidade foi que o Palmeiras abriu o placar um pouquinho mais tarde. Normalmente o Palmeiras abre o placar com até 15 minutos de jogo. Ontem demorou um pouquinho mais para ter a abertura do placar com um bonito gol do Flaco Lopes. E aí o Palmeiras administrou o resultado como vem fazendo sempre. Só que ontem permitiu ao Bragantino 2 oportunidades de gol em 2 defesas espetaculares do Carlos Miguel, encabeçadas do Lucas Barbosa. Realmente o Carlos Miguel mostrou que está em muito boa forma, e vem segurando. E a equipe do Palmeiras goleia por 1-0, como sempre, vai liderando o campeonato, ainda com uma certa folga. Algumas críticas a respeito do Palmeiras administrar, mas é o jeito do Palmeiras jogar. É assim que eles jogam, assim que eles vão jogar para sempre, e é assim que a Sociedade Esportiva Palmeiras é, na minha opinião, um dos 2 maiores e melhores clubes do Brasil em termos de futebol. Nos últimos anos, isso aí que eu estou falando, todo mundo já sabe, né? Palmeiras e Flamengo brigam pelos títulos já faz algum tempo e deverá continuar neste ano de 2026. No outro jogo, das 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense, juntamente com o Curitiba, que subiram esse ano, vem mostrando que não vieram para passear na Série A. Jogando na Arena, numa virada muito interessante, o time do Vitória é um time muito indigesto, saiu na frente com o René, mas o Atlético acabou fazendo a virada, com o segundo gol já praticamente nos acréscimos e o terceiro gol do Luiz Gustavo já quando a partida já estava para terminar.
uma importantíssima vitória dessa equipe do Odair Hellmann e a coloca no G5. Quem diria de um time oriundo da Série B ia se posicionar no G5 e faz tempo que está posicionado ali, fazendo jogos duros com as equipes grandes do Brasil fora de casa e fazendo valer o seu mando de campo dentro da sua própria casa, onde o Atlético, em 6 partidas, venceu 5 e perdeu apenas uma. Ou seja, é um dos melhores mandantes do futebol brasileiro. Na outra partida, na partida das 20h30 de domingo, Fluminense 2, Chapecoense 1. Olha, com toda sinceridade, na minha opinião, um jogo que se tornou muito mais difícil do que eu imaginava. A Chapecoense teve um jogador expulso e o Fluminense sofreu muito para fazer 2-1 para ganhar por 2-1, manter-se na ponta do campeonato, nas primeiras posições, mas com um futebol que parece ter diminuído de intensidade. Até o Fla-Flu, aquele Fla-Flu da confusão, a equipe do Fluminense tinha um jogo mais bonito, um jogo mais intenso, uma equipe mais bem jogada. De lá para cá, o Fluminense parece que deu uma murchada. Pode ser impressão, pode ser a ausência de um dos seus principais jogadores que acabou se contundindo, mas o fato é que o Fluminense vem vencendo, mas não vem encantando como fez no início da temporada. Mas o que vale é a pontuação, e o Flu vem ganhando e vem se mantendo entre os 5 melhores do Campeonato Brasileiro. Bom, nosso resumo esportivo neste segundo tempo vai ficando por aqui, e a gente já volta com o terceiro tempo, falando, na minha opinião, do grande jogo do final de semana, e também da classificação, e um pouquinho dos outros esportes, do vôlei e do tênis. Um minutinho e Rede Gama NGT, sempre com você. Agora sim, é o terceiro tempo, o tempo extra do nosso resumo esportivo. A gente geralmente nos 2 primeiros tempos fala da rodada completa, mas sobre essa partida que foi jogada ontem às 20h30 na Arena MRV em Minas Gerais, a gente precisaria de um pouco mais de tempo. A Arena MRV, surpreendentemente não lotada, 4 para o Flamengo, 0 para o Galo Mineiro. A partida começou com o Flamengo fazendo 1-0, logo o segundo, no finalzinho do primeiro tempo o terceiro, e a equipe de Leonardo Jardim literalmente tirou o pé no segundo tempo e acabou fazendo apenas mais. É surpreendente como Leonardo Jardim mudou a forma do Flamengo jogar. Era um time que valorizava muito a posse de bola sendo jogada um pouco lateralmente demais para o meu gosto. Leonardo Jardim, que é uma equipe vertical, não precisa ficar muito com a bola, precisa fazer gol. E nisso, o Gonzalo Plata, até então, quase sendo dispensado pelo Flamengo, acabou se tornando peça fundamental nesse campo de ataque da equipe rubro-negra. Um 4-0 categórico que expõe a ferida do Galo Mineiro e coloca o Flamengo em plena rota de colisão com o Palmeiras. O Flamengo que tem vai ter 3 pontos a menos, e teremos 2 jogos, Palmeiras e Flamengo, que, na minha opinião, serão decisivos para o campeonato. Os 2 confrontos diretos entre as 2 melhores equipes decidirão o campeonato brasileiro do ano de 2026. Falando um pouquinho do Campeonato Brasileiro, a classificação tem, após 13 rodadas para quase todo mundo, o Palmeiras com 32 pontos, o Flamengo, apesar de apenas 26, tem um jogo a menos, que será jogado apenas depois da Copa do Mundo. Vem em terceiro o Fluminense com os mesmos 26, mas em 13 jogos. O São Paulo é o quarto com 23 em 13 jogos. E o quinto é o Atlético Paranaense, com 22 pontos em 13 jogos. Na zona de rebaixamento, a gente tem
a Chapecoense com 8 pontos em 12 jogos, o Remo com 8 pontos em 13 jogos, o Mirassol com 9 pontos, mas em 12 jogos, e o Santos, pelos critérios de desempate, entra na zona de rebaixamento com 14 pontos em 13 jogos. Com 14 pontos em 13 jogos, também temos o Internacional e o Atlético Mineiro. O Corinthians é o 14º com 15 ao lado do Vitória, e o Cruzeiro, que até então era o último colocado, já vem com 16 pontos em 13 jogos. O campeonato tem como artilheiro o colombiano Kevin Viveiros do Inter, que é do Grêmio, nem do Inter. Se pudesse, a gente apagava a fita, mas como não tem mais fita, é digital. Kevin Viveiros, do colombiano do Clube Atlético Paranaense, tem 8 gols e é o artilheiro do Brasileirão, com Carlos Vinícius do Grêmio fazendo 7 e o Danilo do Botafogo fazendo também 7 gols. Trocando um pouquinho do esporte, a gente vai falar sobre a Superliga de Vôlei Feminino, que teve a sua finalíssima definida para o próximo domingo no ginásio do Ibirapuera, com todos os seus 10 mil ingressos vendidos. Praia Clube de Uberlândia e Minas Tênis Clube de Belo Horizonte farão o famoso clássico pão de queijo aqui na cidade de São Paulo. O Praia Clube acabou eliminando o Sesc Flamengo em pleno Maracanãzinho, enquanto que o Minas Tênis acabou eliminando a equipe do Osasco jogando em casa. Ambas as terceiras partidas de semifinais foram decididas no tie-break. O Minas, no tie-break, fez 15-12 no Osasco, e o Praia, no tie-break, fez 15-13 no Sesc Flamengo. Ou seja, partidas extremamente equilibradas, onde, ao invés de Minas e Praia, poderíamos ter Sesc Flamengo e Osasco, que são os 4 grandes times, os grandes elencos do voleibol feminino brasileiro, que cresce a cada dia que passa. Volto a dizer, se no masculino passamos por uma transição, passamos por uma falta de grandes jogadores nas bases, no feminino nós temos, sim, grandes equipes e o voleibol brasileiro subindo e subindo muito. No próximo domingo, às 10 horas da manhã, ginásio do Ibirapuera, imperdível transmissão em TV aberta para todo o Brasil, Praia Clube e Minas Tênis Clube. Nas mãos de quem ficar o título, ficará em excelentes mãos, com o perdão da palavra. E antes da gente encerrar o nosso resumo esportivo, a gente vai falar um pouquinho do tênis. João Fonseca disputando o Masters 1000 de Madrid. Como cabeça de chave, ele saiu bye na primeira rodada, foi direto para a segunda rodada, onde ele pegaria o Marin Cilic. Marin Cilic teve uma virose intestinal, acabou desistindo da partida, e o Fonseca atingiu a fase de oitavas de final, onde pegou um jogador espanhol da mesma idade que ele. Fez um jogo muito equilibrado, perdeu o primeiro set, num tie-break apertado, ganhou o segundo set com relativa tranquilidade e simplesmente desandou no terceiro set, perdendo por 6-1. Até aí, tudo bem. Fonseca hoje é um dos 30 melhores do mundo. Agora, o que chamou atenção, e eu vou dizer da forma negativa, as pessoas que entendem de tênis, que estiverem assistindo, podem comentar, podem falar o que quiser, é a reação nervosa que ele teve, batendo a raquete no chão e tendo aquela crise de nervos. Um garoto de 19 anos, um prodígio do tênis brasileiro, na minha opinião, não pode ter esse tipo de reação em quadro. Não só o tênis, como qualquer esporte, existem aqueles que ganham e aqueles que perdem. E, normalmente, os que perdem são muito maior quantidade do que aqueles que ganham. Ele não pode trazer para si mesmo, aos 19 anos, uma responsabilidade que não é dele. Ele é um grande tenista, um prodígio do tênis mundial, mas que precisa ter os seus nervos sempre bem administrados. É uma crítica, mas também um conselho para a equipe, para o staff
desse brilhante tenista brasileiro. Já brilhante, não é que será brilhante, ele já é brilhante, já é um brasileiro. Estamos no mês de abril, quase no mês de maio, e um brasileiro que já está entre os 30 melhores do mundo e faz tempo que ele mantém essa posição e esperemos que continue e vamos torcer para que aquela cena no final da partida de ontem a gente não seja obrigado a ver. Nosso resumo esportivo desta segunda-feira, dia 27 de abril, vai ficando por aqui, agradecendo demais o seu prestígio, a sua audiência e principalmente a sua paciência. Rede Gama MGT, sempre com você, e a gente vai estar aqui na próxima segunda-feira, se Deus assim o permitir. Grande abraço, excelente semana a todos.